aula de hoje, nós vamos discutir a grafite e pichação, aquelas expressões, aquelas formas de arte de rua. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, se é arte ou se não é, se é legal ou se não é, se é um tipo de protesto ou não, enfim, vamos falar bastante sobre isso e vamos relacionar isso com a cidade. Daí, a gente vai assistir 2 trechinhos. Então, a ideia é projetar esse filme que se chama Picho, é um documentário sobre a pichação em São Paulo. E aí nós vamos falar um pouquinho, queria que vocês prestassem atenção nesses 2 trechos que eu vou mostrar, e aí me dizer, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Pichador, o bandido, que picha tudo, que estraga, que destrói, todos esses são filhos do maligno. São Paulo é a lei, puta que pariu. O sangue frio de São Paulo não nega. São Paulo, o bicho pega. Em São Paulo, correria é adiante. São Paulo é muita treta em todos os campos. Vem pra ver como é bom, os horizontes se sentem. Mundo frio sem sentimento. São Paulo. Negou, São Paulo é selva. Fuma maconha aqui, caralho. Tô fumando maconha aqui, seu porra. Selva. Pegue seu bombonjaque, sua toga. Faz 10 graus de São Paulo. Em São Paulo tem várias categorias de pichação. Tem os caras que faz só muro, tem os caras que faz janela, tem os caras que faz mais prédio, tem os caras que faz escalada, tem cara que faz tudo. Mas o fundamental aqui da pichação de São Paulo, independente das categorias, é o cara ter bastante pichação. A pichação de São Paulo, ela é uma comunicação fechada, é da pichação para pichação. Então, ela, na verdade, ela não se comunica com a sociedade, ela é uma agressão, ela é feita para agredir a sociedade. Pichação em São Paulo é única, não tem lugar nenhum do mundo, tanto que os gringos vêm pra cá e atrás de bagulho de grafite, essas paradas, quando os caras veem as pichação, aí os caras já até largam bagulho de grafite pro lado e já quer, assim, aprofundar no meio da pichação, mano. Quer saber mais a respeito, porque não existe isso, né? Uma coisa audaciosa, né, mano? Um centro urbano igual São Paulo, uma cidade grande pra caralho, né? 3ª, 4ª maior capital do mundo, mano. E, tipo, você olha os prédios tudo pichado aí, mano. Cara, eu respiro pichação 24 horas por dia, eu gosto pra caramba, meu. Trabalho na rua de moto aí, 12 horas em cima de uma moto, tá pra cima e pra baixo. Agora tô em Santo Amaro, depois tô em São Miguel Paulista, depois tô em Osasco, depois tô no Itaim Paulista e assim vai e você tá acompanhando, né? Olha, falando francamente, é difícil eu não ter entrado numa rua que eu não tenha pichado em São Paulo. A cidade de São Paulo, ela se tornou um agente verticalizador das letras, ou seja, a escrita da pichação de São Paulo vai seguir as linhas guias da cidade, entendeu? É como se São Paulo fosse um caderno de caligrafia gigante e os pichadores vão preenchendo esse espaço, entendeu? A pichação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas que acham ela feia, que é um bicho que passou por ali. É questão de conviver, de aprender a ter uma percepção sobre ela. Vai começar a ver o belo nela. O pichador, quando ele vai criar a logomarca dele, ele busca uma originalidade nesse letreiro para estar chamando a atenção nas ruas. Então não é só rabisco. Existe um processo criativo, um processo artístico muito bem elaborado para ele estar criando a marca dele. Quando a pichação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovens eles eram muito influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hardcore, rock. Então, a pichação, na verdade, ela migrou do movimento punk, começo da década de 80. E eles se inspiraram para criar os logos deles, os letreiros, nos logos da banda de rock. Então o começo foi isso, assim, de capas do Iron Maiden, né, que você ia vendo, né, mas aí você vai aprimorando, né. E por sua vez, esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás, que na verdade essas runas são o primeiro alfabeto da Europa
que é o alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, dos anglo-saxões, e os pichadores se apropriaram dessa escrita e criaram em cima, uma antropofagia. Não é uma simples cópia das runas. É uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atrás migrou para São Paulo, para os povos bárbaros de São Paulo, os pichadores. Essa é a primeira parte, vou passar para a segunda, tá? Aí a gente já discute tudo de uma vez. Missão cumprida. Vou falar agora. Ei, Zay, tem vinho aí? É? De quanto? Aqui tá escrito Opera, só faltou o resto aqui, ó. Operação. Aqui tá escrito Osasco, entendeu? A pichação é nossa, Tuta. Todo mundo domina o bagulho, todo mundo que representa o pinche é nós, mano. E a maioria de pichador, mano, não vem da burguesia, é tudo da periferia. Poucos playboy que você vê que picha, mano. Aprendi a sobreviver sem grana, sabe? Aprendi a não ter um puto no bolso e pegar um trem, um metrô e ter que entrar muitas vezes pela janela. Aprendi a ficar com vontade de muitas coisas aí. Muita gente, né, meu, da periferia, da pobreza aí, né, meu, do mundo aí, gostaria de falar e não tem condições de falar, né, meu, de se expressar, né, meu. Só quem tem o direito de falar, que tem o direito de opinar nas coisas é os gravatados aí, né, meu. Eu acho que existem 3 motivações básicas que vão estar motivando o pichador a se envolver com essa cultura de rua. O primeiro é o reconhecimento social, o segundo é o lazer e a adrenalina, e o terceiro é o protesto. O governo quer o povo burro e sem informação. A gente aqui é pichador, mas ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo é estudado, né? Quando nós conhecemos aí foi algo pra jogar pra mídia mesmo. Nós vamos pros muros pra sair no TV, jornal, o que for possível a gente sair aí, internet, o que for. Até no celular dos outros pra nós sair, se for pra sair, nós sai. Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muros mesmo, protesto, indignação e acabou. Onde aconteceu, tipo, um assassinato, ou na casa do cara que tá errado, ou na frente. Se não tem muro na casa dele, nós faz no muro da frente, do vizinho. O que importa é nós chegar lá e deixar uma mensagem pra ele. Porque ele, quando acordar de manhã, ele vê lá, porra, os caras tá enchendo meu saco mesmo. Eles podem não ser presos nada, mas vai complicar eles. O povo tá vendo. Os governantes aí veem que a gente tá atento aí. Tudo que tá acontecendo de errado aí. A voz do povo aqui nos muros. Perdi a vida, raciocinei, escutei a chuva, lavar o quintal, cobri minha filha com edredom, vi um nevoeiro pela janela encobrindo a favela. Quando perdi o sono, mexi nas panelas, a larica bateu, o arquivo do samba. Letra de forma, tudo. Letra de forma, né, mano? Mas aí, eu não entendo, tipo, passei 8 anos na escola, 8ª série, e tipo, nessas aí eu não entendo, entendeu? Eu só consigo só ler piche só, mano. Agora essas letras, né, mano, eu não entendo, tá ligado? Eu sou meio analfabeto aí, mas aí, a pichação, tio, a pichação dá pra entender até pelas letras, né, mano? Pelos formas da letra, mas tem umas coisas que eu não sei entender, que nem aqui eu tô uma renova. Não, aí eu não entendo, entendeu? Biscoito ali, ó. Ponta, zói e a GN, mano. Mano, sempre joga umas pedras pros mano também, entendeu? CRTN, MDB, Cariri, Pavilhão 9. Aí tá escrito relax, mano. Tipo, até minha mãe falava, porque você não sabe ler,
sabe fazer picha. Eu falei, até nisso eu não sei. A ideia é discutir um pouco isso, né, o que a gente viu um pouco nesse documentário. Aí a ideia é vocês irem lá, depois de terminar aqui, assistir ele todo, porque é muito legal, ele faz todo um apanhado da história do grafite não, da pichação no Brasil e no mundo, né, e aí ele vai trazendo algumas questões aí, né, durante o documentário, e eu vou colocar algumas aqui que tem a ver com aquilo que apareceu, né, se essa arte de rua, né, é um vandalismo ou é uma arte mesmo? Existe uma diferença entre grafite ou pichação? Ou é tudo igual? É algo que é individual ou é coletivo? É legal ou ilegal? É uma forma de destruição ou de transformação da cidade? Será que significa um ódio ou um amor à cidade? Aí tem uma pergunta, né? Será que tem tanta dualidade assim? Será que é tudo vandalismo ou arte? E só isso? Ou não tem nada no meio caminho, né? Outra pergunta que a gente vai tentar responder, né? Qual a relação entre essas expressões gráficas e a vida e os problemas urbanos, né? Como a insegurança, a imobilidade, a desigualdade social, a pobreza, enfim, carência do poder público, o analfabetismo, como a gente viu agora, por exemplo, né? A segregação social, enfim. Será que existe alguma relação ou não? Então, fica aí, né? Esses questionamentos. Me diz, o que vocês acharam vendo ali o documentário e pensando sobre isso um pouquinho, o que vocês acham? Sobre qualquer uma dessas questões. Me diz aí. Prof. Opa, você quer falar, Elisa? Não, pode falar. Ah, tá bom. Bom, eu morei em São Paulo por muito tempo, né? Tipo, eu morei dos meus 4 anos até, sei lá, 11, se eu não me engano. Então, tipo assim, quando a gente estuda lá, no caso, a gente é ensinado de uma forma diferente, né? Essas pessoas que fazem as pichações e tal, nos ensinam que é para depravar a cidade, que é para deixá-la mais feia, e ensinam nesse rumo, sabe? Nesse tipo de coisa. Porque eu sempre estudei em colégio particular lá, eu nunca estudei em colégio público. E era o que ensinava pra gente, era o que passava. Então a gente tinha uma visão totalmente errônea das pessoas que faziam isso, né? Tipo, que eram pessoas que não tinham nada, que eram pessoas que roubavam, que traficavam, as pessoas erradas da comunidade, que era só elas que faziam esse tipo de coisa. E era o que passava pra gente, e era, tipo, péssimo. Olhando agora, né, de fora, porque quando a gente tá no meio é um bagulho totalmente diferente, mas olhando de fora é uma coisa bem ruim pra você falar pra uma criança de, sei lá, 8 anos de idade. É complicado, mas é o que passavam pra gente. Beleza. Valeu, Ana. Elisa? É que eu acho que, tipo, na sociedade que a gente vive, a gente vê o picho como se fosse, tipo, vandalismo, sabe? Eu acho que passam isso pra gente e o grafite como se fosse a arte. E até no documentário, tipo, não tô afirmando isso, né? Mas até no documentário eles diferenciam, tipo, os dois. Eles falam que não é a mesma coisa em algumas partes, assim. Perfeito. O que mais, gente? Pode ser no chat também, se vocês não quiserem falar, quiser só escrever. Eu acho que, tipo, citando a Anitta falou que não tem como alguém da favela cantar ou fazer arte com coisas bonitas e fazer aquele estilo grego, todo branco, eurocêntrico, se não é aquilo que a pessoa está vendo todo dia. O que ela está vendo é violência doméstica, é pobreza. Então, é só isso que ela pode reproduzir, porque é isso que ela está vendo. Perfeito, Rafa. Trazendo grandes pensadores ocidentais, atuais, para nossa reflexão. Eu amo. Obrigado. Quem mais?
Bom, continuando aqui, e conforme vocês quiserem falar, vão dizendo aí. Primeiro que existe muito um discurso, né, de claramente pessoas que não estão dentro do meio, não sabem exatamente o que é ou como é, e usam isso para deslegitimar, né. Então, é muito comum dizer que pichadores vão lá e roubam as casas, e, enfim, são traficantes, etc. Mas, na verdade, é só uma juventude que, né, não tem opções de lazer, né. Imagina aquela paisagem que a gente viu ali, né, o que tem de lazer é um campo de futebol improvisadíssimo ali, no máximo, super distante de tudo, né. Então, tem bastante a ver com isso, né. De fato, ali, para os pichadores, existem uma diferença bastante clara, assim, entre quem faz picho e quem não faz picho, né. Não que quem faz picho não faça grafite também, ou vice-versa, porém, forma de expressão são bastante diferentes. Bem, claro que existem intersecções, né, enfim, todas elas existem intersecções, mas existe, pelo menos minimamente, esteticamente, existem diferenças muito grandes, né. Então, para começar, por exemplo, com o número de cores, né, em São Paulo, que eles chamam isso de picho reto, é bem característico de São Paulo, e o documentário é muito legal porque ele mostra isso, assim, como não existe, a galera, os gringos vêm para cá, os artistas do mundo inteiro vêm para cá e ficam doidos, eles nunca viram nada igual mesmo, assim. É uma pichação bem reta, assim, e que eles chamam de picho reto. No Rio de Janeiro, já são pichações que parecem assinaturas, assim, e mais redondinhas, mais bolotinhas. Existem diferenças, então, dentro disso, até dentro da própria pichação. Então, a gente podia fazer uma dissertação, um doutorado aqui, uma tese de doutorado, para cada uma dessas reflexões que a gente está tentando propor aqui. Então, é algo muito diverso mesmo, né? Mas acho que tem alguns pontos de contatos importantes. Então, o cara consegue ler aquelas letras que são um alfabeto muito difícil, né, que a gente normalmente não consegue ler, a menos que faça um esforço muito grande, e para ele o esforço muito grande é o alfabeto, né, nosso alfabeto da língua portuguesa, e ele não sabe ler, né. Mas eu acho que isso diz muito sobre a realidade das pessoas que praticam, então, a pichação. E aí, por isso que eu acho que é algo que tem muito a ver com a realidade das nossas cidades, né. Então, para mim, a pichação me parece muito mais um resultado, né, do que ela é muito mais um produto do que um fator de gerar alguma coisa. Então, isso está destruindo a cidade, né? Isso me parece muito mais como uma reflexo da destruição dessas pessoas, né, marginalizadas, etc., do que o contrário. Eu coloquei alguns outros questionamentos aqui, né? Na língua portuguesa, a gente escreve pichação com CH, né? Mas, para os pichadores, né, pichação é com X, que é o jeito mais fácil de escrever, né? Picho com X, né? Então, tem esse caráter também, até na própria forma de escrever, o que eles fazem é diferente. Em geral, a pichação ela é ilegal, e quando as pessoas são pegas fazendo isso, né, elas podem ou ter que fazer trabalho comunitário ou pagar uma multa, mas muitas vezes os pichadores são humilhados publicamente pelos policiais, que são as pessoas que fazem essas abordagens. E aí no documentário mostra bastante isso, assim, que é bem interessante. Um dos caras que estava falando ali falou que não se comunica, né? Então o picho não é feito para se comunicar com a gente, né? Para agredir, é uma comunicação já é uma não comunicação, né? Ela já é agressiva. Embora para quem está dentro, para quem conhece, sabe quem esteve ali, quando passou ali, como fez, isso é muito interessante. Tem toda uma sociabilização ali das pessoas que fazem isso. Isso é bastante interessante. Eu gosto muito dessa frase que eles falam assim: a cidade é um agente verticalizador das letras. Isso é muito interessante, porque é isso mesmo, né? Quanto mais alto é o prédio, é um desafio para os pichadores fazerem isso. Então, quanto mais alto é o prédio, maior é a possibilidade dele fazer algo mais chamativo.
E é isso que tem a ver com aquilo que ele fala com algo que tem a ver com o reconhecimento social. Então, se o cara vai lá e faz uma pichação num lugar muito grande, muito visível, ou de dia, por exemplo, esse cara ele vira uma lenda no meio dessas pessoas. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que isso é extremamente problemático do ponto de vista, por exemplo, de segurança. Essas pessoas, eles sobem ali sem nenhum tipo de material de proteção, EPI não existe. Então, imagina, né? É altamente perigoso, né? Mas que vivência será que tem essa população para lazer, né? Por exemplo, para ir no cinema? Será que é possível, é fácil um acesso para ir no cinema, para ir no shopping? Será que as pessoas podem entrar no shopping? Shopping muitas vezes fala assim, não, qualquer um pode entrar no shopping, mas nem sempre, né? Se você está de chinelo, se você está vestido de mano da quebrada, será que você entra tão facilmente? Se você está com seus colegas, por exemplo, um grupo de jovens assim, será que são bem vistos no shopping? Acho que não, né? Enfim, são vários desses elementos, assim, que é isso, né? A pichação é um fenômeno muito complexo e existe grandes debates, então, que vão desde se é uma forma de arte ou não, até qual que é a sua relação com a sociedade, enfim. Então, queria que vocês assistissem o documentário, porque ele traz várias disso, assim, e aí nossa cabeça fica fervilhandinha, assim, de coisas para assistir. Um outro filme legal também, que é legal de assistir, que chama Cidade Cinza. Vou colocar aqui, então, se não me engano, é de 2002, talvez, ou 2013. Que conta sobre a remoção dos grafites mesmo, nem só das pichações, mas dos grafites de São Paulo. Bem interessante também. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se você olha essa imagem aqui, por exemplo, você consegue distinguir o que é grafite e o que é pichação? De maneira geral, a pichação se destaca por isso, né? Por ser normalmente de uma cor só, normalmente preto, mas de uma cor só palavras ou letras, né? Um nome, que é a tag que a gente chama, né? Que é o nome do pichador ou da crew dele, que é o grupo dele, né? E quando isso acontece, por exemplo, isso aqui é bem interessante, ó, tem pichação em cima do grafite. Isso significa que esses pichadores estão atropelando, eles chamam, né? Passando por cima do outro. Isso é algo muito interessante, que no Brasil, a pichação, pichação nunca passa em cima da outra. Tá vendo? Ó? Todas elas são sempre uma do lado da outra. Tá vendo? Olha aqui, ó. As tags ficam sempre uma do lado da outra. Porque existe uma certa ética dentro desse grupo de que eles não podem atropelar. E se tem esse atropelo em cima do outro, aí de fato é um problema. Cruzar essa linha, que é aceitável ou não. Então aqui está evidenciado um conflito desse, por exemplo, entre grafite e pichação. Então, me parece que esses pichadores aqui não estão muito de acordo com esse trabalho dos grafiteiros aqui. Talvez ele identifique esse conflito mais forte entre grafite e pichação, por exemplo. Esses daqui são o que a gente chama de throw-up, que é uma tag também, mas ela é mais elaborada, e ela é feita normalmente de 2 cores ou mais, mas também de um modo muito rápido. Por isso que, por exemplo, aqui ó, não está pintadinho direitinho dentro, tá vendo? A ideia é que seja bem rápido mesmo. Mas ele também é bem repetitivo, assim. Aí ele é mais parecido com as tags dos Estados Unidos, bem mais próximo com o que acontece nos Estados Unidos. Já o grafite, né, tem esses elementos visuais, né, então normalmente ele é mais colorido, ele é muitas vezes mais aceito, né, então como tem essa visão, isso aqui era uma foto num terminal de ônibus lá em Curitiba, né, então a prefeitura de Curitiba contratou alguns grafiteiros para cobrir os muros, que normalmente são cobertos por pichação, então chamam um grafiteiro para pintar em cima para deixar aquilo bonito e aceitável, né, de uma maneira aceitável, que normalmente a pichação não é. Então, por isso que existe essa oposição, assim, né, porque parece que é isso, é como se o grafite fosse essa maneira
bem-vinda de expressão. Já a pichação tem isso, né? Ó, pichos mais retos, né? São letras mais retas, que o objetivo é fazer mais possível, lugares mais altos possíveis e mais desafiadores. Né? Esse daqui é aquele throw-up que eu falei para vocês, né? Então, são de maneira mais coloridos, mas também são formas de tag. Não são só um desenho, por exemplo, que nem esse aqui, né? De um monstro, do personagem, enfim. É uma tag mais colorida e feita rápida também. Tem também outra forma de street art, que é essa daqui, que é o paste up, ou lambi lambi, que é quando imprimem algumas informações, ou fazem essas folhas e colam com uma cola de água e farinha. Sabe aquelas que a gente fazia quando era criança? Não sei se vocês já fizeram isso, uma cola com água e farinha, porque quando faltava cola em casa, ou isso só da minha época, mas é mais ou menos isso que faz, e aí usa isso para colar na parede. Ou com cola também dá para usar. Existe uma técnica que é o stencil também, que é usar um molde para poder fazer um desenho, e aí aí você repete isso, né? Então, ele permite a repetição da imagem de algo muito mais rápido, né? Então, aqui fizeram, por exemplo, esse Jesus Cristo, uma TV Jesus Cristo, né? E aí a pessoa faz um molde como se fosse um negativo, e aí ela só passa a tinta, e aí isso permite uma repetição muito fácil, né? Então isso vai se repetindo, você encontra o mesmo stencil em vários lugares bem iguaizinhos. Então, por exemplo, aí eu vou entrar um pouquinho naquela questão que o cara fala assim, mas é uma comunicação só entre pichadores, e aí é deles para eles, né? Então aqui, não sei se vocês conseguem ler, se vocês conseguem identificar o que está escrito. Veja aí se consegue. Prosa, isso. Prosa é um grafiteiro lá de Curitiba, né? E essa é a tag dele, né? E essa daqui eu não sei o que é. Eu não sei se é MSI ou se é MSA. Olha só, ele fez esse tag dele, mas fez também algo que é para ser legível, que é dizendo 2,50 tá foda, que era o preço da passagem, quando o preço da passagem de ônibus mudou para 2,50. Ou seja, já faz muitos anos, né? Porque agora já são 5 e pouco. Mas era quando a passagem era 2,50. Então, existe uma área cinzenta, que a gente chama, né? Entre o que é legível, o que não é legível, o que é grafite, o que não é. O próprio Prosa, ele chegou num muro que vários grafiteiros fizeram lá, o grafite e tal, e aí ele pegou e fez throw up em cima desse muro inteiro, um do lado do outro, assim, ó, pintou tudo escrevendo grafite real e tal. Então, a ideia dele de grafite, a percepção dele de grafite é isso daqui, que está mais próximo da pichação, da tag com a pichação, e não o grafite bonitinho, aceito, né? Mas ele chama de grafite e não de pichação. Então, existem esses meio termos aí, né? Esse aqui tem um bem interessante, né, que é pichar essa frase: se homem parisse, o aborto seria legal. Que claramente não é uma pichação feita por pichadores mesmo, né, parece, né, tipo, não tem a estética específica, né, dos pichadores, mas tem algo que é bastante, é uma mensagem direta, né. Então, será que são só pichadores que fazem picho ou inscrições? E aí, a discussão de se pode fazer isso ou não, porque é um espaço público, está destruindo o espaço público, né? Mas, ó, quando a gente está lá andando em Curitiba, lá no ponto de ônibus tem um lugar específico, então a gente paga com imposto para construir esses negócios aqui de metal e vidro para poder colocar uma propaganda de alguma coisa qualquer. Ou em cima das placas de trânsito tem
também uma plaquinha com propaganda. Né? Mas isso aqui, escrever atrás da placa, isso é vandalismo. Isso aqui não. Mas isso aqui pode. Escrever lá no ponto de ônibus, você colocar uma placona dessa com propaganda, não é vandalismo. Mas escrever no ponto de ônibus, pichar o ponto de ônibus, é vandalismo. Essa daqui é uma casa lá, enorme, gigante. Ela tem quase meio quarteirão de meia quadra de extensão do jardim e da casa em si. É quase meio quarteirão. E aí, a casa foi fechada, olha só, com concreto, tá vendo? Para que não entre ninguém, porque a casa está completamente abandonada, só esperando valorizar o terreno lá. E aí, foi ocupado, né, pelos puxadores que vão lá e picha tudo. Tem um lugar vazio, é um lugar perfeito para pichar. Então vai lá, pichava tudo. E aí isso é chamado de violência. Mas uma segregação urbana, né, em que você tem de um lado uma favela, mas do outro um prédio com uma piscina em cada andar, isso não é uma violência aparentemente, mas isso aqui é. E aí é interessante, tem uma dupla de grafiteiro brasileira que se chama Os Gêmeos. São dois irmãos gêmeos que fazem trabalho de grafite no mundo inteiro. São famosíssimos, assim, incrível. E aí eles fizeram esse grafite lá em Curitiba, em algum lugar lá. E aí esse lugar virou como é que chama? Um QG de alguma política na eleição lá. E aí ela foi lá e pintou tudo o muro para deixar tudo bonitinho, né? Para não ficar essas pichações, esses grafites horríveis. Aí foram lá e picharam, né? Que aqui jaz a criatividade ou outra pessoa pichou, né? Melhorou desse jeito aqui? Tá melhor do que com o grafite dos Gêmeos, que são internacionalmente conhecidos, né? Como artistas no mundo.